Torcida tá na bronca com o Flamengo com esse tropeço do Central Córdoba e por vir de um empate com o Vasco. É justo ou são muitos desfalques? Não, eu acho que o empate com o Vasco está mais na conta do Léo Jardim do que de uma atuação do Flamengo. O Flamengo criou um caminhão de chances e aí está aquela questão da eficácia que a gente já falou aqui bastante. Já trouxemos números com a ajuda do pessoal do SofaScore. No final de semana, o Flamengo poderia ter vencido o Vasco. Poderia ter marcado gols e criado até um placar bem elástico, mas é preciso também dar mérito ao Léo Jardim, que na última bola do jogo, por exemplo, numa chance criada com o Pedro, ele faz uma defesa espetacular, estava diante o Flamengo naquele dia de um goleiro numa noite muito inspirada. Diante do Central Córdoba, o Filipe Luís foi muito criticado pelas trocas que fez na escalação teoricamente titular. O Gerson, por exemplo, foi um cara que ficou de fora, mas com aquele time que o Flamengo escalou, o Flamengo poderia ter vencido tranquilamente, teve uma atuação abaixo, como poderia ter se tivesse também todos os seus titulares à disposição naquele dia. Perdeu um jogo importante numa fase de grupos que pode ser bem delicada se você tem um tropeço aqui e acolá. O Flamengo agora vai ter que buscar pontos fora de casa. O empate hoje é importante. Uma vitória na próxima rodada coloca o Flamengo de novo numa posição um pouquinho mais confortável. A defesa me parece algo consolidado. Acho que ele quase não tem problema defensivo nenhum, a dupla Léo e Léo. Mas quando precisa tem o Danilo ali, que também é um excelente defensor. O problema está realmente em acertar a casinha lá, como você fala do Palmeiras. Esse é o caso do Flamengo. Acho que até no momento o Palmeiras vive um período de maior eficácia e o Flamengo pecando ainda nesse aspecto. É algo que o Filipe Luís tem que arrumar, mas é um pouco difícil, né? Porque, no fundo, quem está dentro do campo para finalizar e escolher aonde vai finalizar, qual força que vai colocar, é sempre o jogador. Então, isso foge também um pouquinho do controle do técnico. O Flamengo é um time muito bem montado, uma ótima estrutura, que tem tudo para ser competitivo, tanto no Campeonato Brasileiro como na própria Copa Libertadores. Ele faz as 3 substituições hoje, na metade ali do segundo tempo, e eu achei que ele nem ia fazer as outras 2. Até estranhei por ser altitude, mas parecia que ele não ia fazer e acabou fazendo no final. Mas o Michael perdeu espaço, não sei se é uma situação pontual, mas também está recebendo crítica da torcida e está jogando um pouco abaixo. Acho que o momento não é o melhor do Michael. E para o jogo de hoje, o Michael é um cara de muita aceleração, muito vertical. Para mim não era o melhor para o Flamengo hoje. O Flamengo precisava, hora, cadenciar um pouquinho mais o jogo, escolher o momento certo, tomar boas decisões no jogo. Acho que isso era o fundamental para o Flamengo. Escolher quais decisões tomar e sempre acertá-las. O Michael é um cara de muitos erros. Acelera na hora que às vezes não precisa, finaliza de uma maneira um tanto quanto atabalhoada. Isso não faz dele um jogador ruim. Acho que é uma peça útil para a composição de elenco, mas se estivesse eu na posição do Filipe Luís hoje, eu também não escalaria o Michael e não daria uma oportunidade a ele na segunda etapa, por todo esse contexto que eu já deixei claro aqui e de como você deve se comportar num jogo na altitude. Acelerar o jogo para um time brasileiro na altitude não é a melhor saída. Trabalhar por baixo, compacto, com toques curtos, é uma maneira mais inteligente de se jogar na altitude do que num jogo de transição a todo momento, que tende mais a favorecer o seu adversário do que a equipe brasileira, no caso de hoje, o Flamengo. Vamos conferir a tela com destaque do Flamengo pelo SofaScore. Eleição SofaScore na tela. Wesley, lateral do Flamengo, nota 7,5. Minutos jogados 90. 54 de 60 foram passes certos, 54, decisivos 1, interceptações 1, chutes bloqueados 2, duelos ganhos 6 de 8 e faltas sofridas 3, até que jogou ali, obviamente, da lateral dele. No começo, como você pontuou, quase levou ali 2 sustos para o Flamengo, mas depois se recuperou. Tá justo? Eu não considero que o Wesley foi o melhor. Talvez os números... ele seja o melhor do Flamengo, mas eu não acho que ele foi o jogador com a melhor atuação. Discordo dos nossos companheiros do SofaScore hoje. Acho que o Flamengo teve outros jogadores que fizeram uma boa partida. É verdade também que o Flamengo não teve nenhuma atuação exuberante e tivesse eu escolher o melhor jogador em campo, acho que eu teria dificuldade para apontar um nome. Não, esse cara foi o grande diferencial do Flamengo hoje, até porque, como eu coloquei, para mim foi uma atuação um pouco sem sal, sem tempero. Faltou um pouquinho a mais para o Flamengo sair com um resultado positivo e com a vitória, mas
novamente ressaltando, não é um resultado ruim, a LDU é um adversário muito qualificado, o Flamengo jogava fora de casa, o problema estava na rodada anterior, quando o Flamengo perdeu pontos para um adversário que não poderia perder como mandante. Acho que o torcedor do Flamengo está mal acostumado também, né? É um time que ataca muito, tem um ataque muito forte, Léo. Então empata duas, tudo bem que uma é Brasileirão e uma é Clássico e outra na Libertadores fora de casa, mas não quer saber de 2 empates consecutivos. Mas faz parte e nem acho que seja um momento de oscilação do Flamengo, mas muitos times vão oscilar no meio da temporada e todo mundo quer oscilar no momento em que você não tenha uma influência direta nos seus resultados, né? Que os seus resultados não parem de acontecer, só uma oscilação quanto ao desempenho. Não acho que seja o caso do Flamengo. Para mim, o Flamengo foi muito melhor do que o Vasco no final de semana. Poderia ter vencido, como também poderia ter perdido. O Vasco criou algumas poucas oportunidades, mas para mim o Flamengo foi muito melhor. No jogo de hoje, o equilíbrio, e acho que o 0-0 no placar reflete mais ou menos o que foi o jogo. Não foi uma partida de grandes oportunidades criadas para ambos os lados, os goleiros trabalhando muito, não foi o caso. O Rossi praticamente não sujou o seu uniforme. Até que a LDU, no começo principalmente, usou e abusou dos chutes fora da área, mas todos muito sem direção, todos muito longe do gol, isso também dificultou. A gente sabe que é mais difícil para o goleiro o ar ficar mais rarefeito e a bola ficar mais difícil de defender, mas não fez efeito para o Rossi hoje. É um roteiro que várias equipes seguem quando enfrentam um adversário que não está muito acostumado àquelas condições. Então você vai testando o seu adversário de diversas formas. Uma delas é a partir de um arremate de média e longa distância, de fora da área, para ver se o goleiro está um pouco inseguro, se o goleiro está bem, se ele já entendeu qual é a velocidade da bola. Foi o que a LDU tentou nos minutos iniciais, mas não conseguiu de maneira nenhuma concluir da melhor forma ao gol do Rossi, que teve uma partida em que ele não foi o protagonista do empate do Flamengo. Talvez tenha feito mais defesas no jogo do Vasco, que nem foram tantas, mas foram defesas talvez mais importantes do que propriamente contra a LDU. Vamos conferir a tela agora, como está a situação do Flamengo no grupo da Libertadores, é o grupo C. A LDU é a líder com 5 pontos, 3 jogos, 1 vitória só. Então está muito parelho ali. Central Córdoba, que venceu o Flamengo no Maracanã, tem 4 pontos, 2 jogos e 1 vitória. Joga ainda nessa quinta-feira contra o Táchira, que é o último. O Flamengo tem 4 pontos, 3 jogos e 1 vitória. E o Táchira não tem nenhum ponto, 2 jogos, nenhuma vitória. Se for pela lógica, Léo, amanhã o Central Córdoba, ainda mais jogando em casa, vence o Táchira e aí vai a 7. Depois de amanhã, né? Quinta-feira. Quinta-feira, eu tô achando que hoje é segunda. Eu também já tô. Eu tô perdida nessa semana. Eu já tô quase na quarta também, mas quinta-feira esse duelo. Teoricamente, o Central Córdoba é o favorito para esse jogo. O Flamengo, nesse grupo, tem 1 vitória justamente contra o Táchira fora de casa. Deve ser o saco de pancadas do grupo. Pelo menos por enquanto tem tido atuações não tão boas. O Flamengo, é verdade que visitou o Táchira em condições também que não são as melhores, assim como o duelo de hoje. Venceu, atuação... Magrinha. Vitória magra, atuação... Essa sim, acho que talvez, apesar de ter sido uma vitória, não foi uma atuação convincente do Flamengo, mas é preciso levar em consideração as circunstâncias em que o jogo foi disputado também. Uma derrota para o Central Córdoba e aí o empate hoje. Um bom resultado para o Flamengo. O Flamengo ainda está tranquilo nesse grupo, se fizer, claro, a sua parte nas próximas rodadas.